Olá, queridos, graça e paz a todos. Neste momento, gostaria de estar refletindo com vocês, através da palavra de Deus, numa mensagem gloriosa, que eu tenho certeza que vai falar profundamente ao seu coração, como sempre tem falado. Porque a palavra de Deus em si, ela é poderosíssima para falar nas nossas necessidades, para nos indicar o caminho certo, para nos deixar cada vez mais preparados para o conhecimento de Cristo. Mas antes, quero que você faça parte desse trabalho se inscrevendo e também ative o sininho aí para que você não perca nenhuma novidade e não esqueça de deixar o seu like para que esse trabalho possa ser divulgado para outras pessoas. Ok, gente, sem mais demoras, vamos aqui para o livro de Efésios, capítulo 2. Gostaria de ler apenas 2 versículos, 4 e 5, que diz assim: assista esse vídeo até o fim, você perceberá realmente o quanto Deus te ama. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Querido, esta é uma das mensagens mais gloriosas que impacta profundamente o meu coração. E sabe por quê? Porque fala da graça de Cristo. Fala de alguém que um dia veio a este mundo com seu grande amor e nos amou de uma maneira sobrenatural. Nos amou de uma maneira inquestionável. Nos amou de uma forma tão inexplicável a ponto de não olhar para o meu pecado, não olhar para os meus defeitos, não olhar para as minhas dificuldades, mas olhar simplesmente para alguém que precisa ser salvo, para alguém que precisa ter um lugar reservado no céu. E esse Evangelho da Graça fala realmente de algo que não existe nada nesse mundo que possa tirar a bondade de Deus sobre a vida de qualquer quem seja. Paulo começa escrevendo aqui aos Efésios, dizendo que todos nós estávamos mortos. Ele começa dizendo que veio alguém para nos vivificar e dar vida. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Não existe ninguém sequer na face da terra que não tenha ofensas e pecados. Todos os cristãos que ainda vivem uma realidade cristã hoje ainda existem e vivem ofensas e pecados e sabem de que eu estou falando a verdade. Por isso eu não vejo por que razão muitas pessoas às vezes estarem tentando comprar a bênção de Cristo, a graça de Cristo, a salvação de Cristo, e já tudo é nosso. Temos que aprender a alcançar, a conquistar aquilo que já é nosso, queridos. Porque a graça de Deus, imensurável, nos fez alcançar esta misericórdia através da morte de Cristo na cruz. Tudo foi cravado na cruz e só pela cruz nós alcançamos tudo nele. E hoje, pouquíssimas vezes, a gente ouve se falar de Cristo dentro das igrejas. As pessoas começam a pregar sobre muitas coisas. Às vezes falam muito mais até do diabo e esquecem de falar do autor da vida, que é Cristo. Aquele que veio para dar a vida por toda a humanidade. Aquele que veio realmente ouvir aquele que abria a boca para dizer: olha, eu criei em Cristo, por isso eu tenho a salvação. Pedro, quando pregava realmente ao gentio, antes de conhecer verdadeiramente o Evangelho da Graça, começaram a pegar para as pessoas, lá em Atos 3, ele começava a pregar uma pregação dura, uma pregação que fazia as pessoas até sentir medo, dizendo: arrependei-vos e creia no Evangelho para que você seja batizado e salvo. Mas quando Deus lhe dá uma visão gloriosa, mostrando realmente que ele estava orando no pátio no terraço de uma casa, e Deus agora começa a mostrar para ele que ele poderia realmente comer tudo aquilo que ele estava mostrando no lençol, pelas 4 pontas, todos os tipos de animais. E judeu não tinha nenhuma possibilidade de comer animais que tinham sangue, queridos. Era como se fosse um dos piores pecados, porque estava na lei.
E ali Deus mostrando para ele, o próprio Deus mandando mostrar para ele, olha, mata e come. Mata e come, ele dizendo, eu não posso fazer isso. É contra a lei, é como se ele estivesse pregando para Deus. Quantos de nós muitas vezes tentamos pregar para Deus dizendo, olha, você não pode isso, você não pode aquilo. Quando na verdade nós podemos todas as coisas em Cristo. O próprio apóstolo diz que nós podemos todas as coisas em Cristo. Porque Ele é quem nos dá força a cada dia. E se nós chegarmos lá para o capítulo 10, mais para frente um pouquinho, quando a gente percebe que Pedro não ainda entendendo a mensagem, Deus manda, através de Cornélio, algumas pessoas que vão até a casa de Pedro, e são gentios, e os gentios não tinham comunicação nenhuma com os judeus, era uma rivalidade terrível. Mas era só para mostrar que naquela visão que Deus tinha dado para Pedro, era só para mostrar realmente que Pedro não teria que fazer acepção de pessoa alguma, ou seja, que ele poderia comer qualquer tipo de animal porque ele tinha consagrado. Mas a mensagem era essa, que ele não poderia desprezar nenhum ser humano sequer, porque Deus é quem tinha amado a todas as pessoas. Que ele não poderia fazer acepção de pessoa alguma. E infelizmente o mundo ainda existe como um Pedro daquele passado, que só pensa nele, egoísta, só pensam naqueles que pertenciam, que achavam que pertenciam a Deus por serem judeus. Mas depois que Deus mostrou para ele, que quando Cornélio montou algumas pessoas que eram gentias para serem salvas por ele, Pedro agora começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas e as pessoas começam a serem salvas. E se a gente começar a perceber o evangelho a partir do capítulo 10 de Atos, a gente vai ver que a pregação é totalmente diferente. Que quando Pedro prega para aquelas pessoas aceitam a Cristo e começam a falar em línguas diferentes. E Pedro agora começa a ficar maravilhado daquilo, gentios falando, recebendo aqui o Espírito Santo de Deus. Aí agora ele começa a perceber a diferença. E já não é mais aquele Pedro que pregava com dureza de coração, pregando um evangelho como se amedrontasse as pessoas. Ele agora começa a pregar, olha, apenas creia no evangelho, creia em Cristo e você já será salvo. Porque é isso que a mensagem que Paulo pregava, foi um dos maiores pregadores que Deus realmente usou para falar do amor dele. Por isso nós lemos aqui em Efésios, tudo nós temos que colocar mais Deus. Eu era um miserável pecador, homem que sou. E talvez você pense a mesma coisa, mas temos que colocar mais Deus. Talvez você pode pensar, olha, aquela prostituta, aquele homem que rouba, aquele homem que talvez não tem salvação, não merece chance nenhuma de ser salvo, porque faz isso, faz aquilo. Mas você lembra mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com quem nos amou. Querido, se não for o amor de Deus na minha vida, na sua vida, saiba de uma coisa, nós não somos absolutamente nada. Por isso não vejo por que o amar o prostituto, o bêbado, o escarnecedor, o assassino, o idólatra, quem quer que seja. Porque se Deus vê assim, quem sou eu para ver diferente? Por isso hoje eu gostaria muito que as igrejas começassem a pregar mais o amor de Cristo. Começassem a enxergar Cristo como aquele que veio para dar a vida pela humanidade. E que se não for realmente esse amor que transforma, que traz alegria, que traz paz e transformação, nós vamos estar vivendo realmente um evangelho mesquinho. Vamos estar pregando um Deus que parece que é carrasco, um Deus realmente que quer levar as pessoas para o inferno, e não é isso que Deus quer. O que Deus realmente quer é um coração apenas contrito e quebrantado a Ele, que reconheça que Ele é o Deus que deu seu Filho para morrer, quando eu e você ainda somos miseráveis pecadores, lavados e remidos, mas ainda somos. E quando lá realmente Deus usando um grande sábio, Salomão, ele dizendo, olha, que o caminho nosso, o caminho de cada um daquele que confessou a Cristo, deve ser aperfeiçoado a cada dia, porque o caminho do cristão deve ser como a luz da aurora. Ele começa nascendo fraquinho e todo dia ele nasce, até vai se pondo, vai se ficando mais forte, até se põe de novo. Era isso que a palavra está dizendo, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. Querido, esse dia perfeito, ele realmente só vai ser concretizado quando nós chegarmos na glória, saiba disso. Não existe ninguém que quer que diz santo que não peque. E por mais que alguém se sinta melhor do que outro, ele já está se tornando um pecador terrível, porque não existe ninguém melhor que outra pessoa.
Só existe perfeição em Deus. E se nós não buscarmos esse aperfeiçoamento em Cristo, jamais sejamos cristãos verdadeiros. Porque é isto que Paulo prega aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia com quem nos amou, pelo seu muito amor. Gente, isso é constrangedor. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo, se não fosse a graça de Cristo, gente, eu não sei o que seria da minha vida. Você deveria pensar assim também, você não deveria saber o que é a sua vida. Porque quanto mais somos julgados, mais perseguidos somos, mais eu vejo a graça de Deus na minha vida. Paulo era desse jeito. Para muitos, se Paulo talvez vivesse um evangelho da graça hoje, talvez para muitos ele ficaria de banco. Porque Paulo pregava justamente o amor de Cristo, a graça de Cristo. Falava realmente do amor, olha, que Deus realmente morreu para que o pecado fosse superabundado através da graça. E quando ele começa a pregar lá em João, em Romanos 12, ele começa dizendo assim, olha, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não molde o nosso coração neste mundo. Ele não estava querendo dizer que nós não devemos fazer o que as outras pessoas fazem, não, gente. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, não vivam a religiosidade, porque Deus não se agrada da religião. A religião apenas aponta o erro, mas nunca vai apontar o amor e a graça de Cristo. Por isso que em Efésios 2,8 ele diz, mas pela graça sois salvos por meio da fé. E que isso não vem de nós, queridos. A graça só veio por Cristo. Esse presente dado por Cristo veio para toda a humanidade. E todo aquele confessar com a sua boca que Ele realmente morreu para te salvar, sabe de uma coisa? Você já é salvo. E ninguém arranca da tua vida, ninguém arranca do teu coração se você realmente crer nisso, que Ele veio dar vida por você. E em Romanos 8,31 ele começa dizendo agora para a igreja de Roma, dizendo, olha, ainda que os romanos sejam maldosos, cruéis, perseguidores, ele diz, se você está em Cristo, que diremos, pois, a estas coisas? Se foi Deus quem nos amou, se foi Deus que deu uma vida por você, você já é mais do que vencedor. Ele começa dizendo, olha, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, aqueles que estão na qualidade de príncipe ou de poder, pode tirar a graça e o amor de Deus que está em seus corações. Ele finaliza dizendo, por isso nada, absolutamente nada mesmo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, isso é lindo, lindo, lindo demais. Quando toda a humanidade cristã passar a perceber de que só o amor de Deus é que nos absolve e que nos leva para o céu e que ninguém é melhor do que ninguém, as igrejas evangélicas vão se tornar cada vez melhores. Porque eles vão viver o amor, eles vão pregar o amor, eles vão entender quando alguém erra na igreja e vai dizer, olha, você é salvo por Cristo, meu querido. Você tem a oportunidade de ser redimido pelo sangue de Cristo. Porque enquanto a humanidade te condena, Jesus Cristo realmente estará no céu como seu advogado. Quando Jesus Cristo realmente perdoava alguém que pecava, ele dizia assim, olha, vai e não peques mais. E as pessoas continuam dizendo isso. É claro que realmente nós temos que não pecar mais, mas o ser humano ele peca enquanto ele tiver vida aqui na terra. E Jesus Cristo realmente disse isso, vai e não peque mais. Ele disse para a mulher adulta, ele disse para várias e várias pessoas que ele realmente salvou. Mas se formos lá para o livro de 1 João, o livro do amor, do apóstolo João, ele diz assim, olha, mas se alguém pecar, temos advogado para com o Pai. Ele é o justo para perdoar não só os nossos pecados, mas de todo aquele realmente que reconhecer que é um pecador. Querido, saiba de uma coisa, o amor de Deus pela sua vida, ninguém tira isso de você. Apenas aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não importa o que a humanidade venha falar de você, apenas continue crendo. Continue fazendo algo que Deus colocou em seu coração, porque você é livre. A liberdade Deus já te deu para isso. Não a liberdade realmente para fazer a vontade da carne, diz Paulo, mas para fazer a vontade do Espírito. E saiba de uma coisa. E se verdadeiramente Cristo te libertou, você já é livre. Pois quando o Filho vos libertar, verdadeiramente és livre. Porque se você se sentir escravo de qualquer coisa, Cristo ainda não te libertou. Viva para Deus, com o coração aberto e feliz, sempre amando as pessoas, sempre perdoando as pessoas, sempre procurando entender a outras pessoas, sempre procurando colocar no lugar de outras pessoas.
Porque foi isso que Deus fez. Ele se colocou no meu lugar e no seu lugar. Porque eu era doente, eu estava doente em pecados, mortos em pecados. Mas Ele nos deu vida, nos vivificou pela graça dEle. Tudo se consuma-se na cruz, saiba disso. Tudo se consuma na cruz de Cristo. Nada do que você vier fazer vai anular a cruz de Cristo. Nada que você diga contra alguém vai anular a cruz de Cristo. Porque só por Jesus somos salvos. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais, no nome de Jesus.